Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Será possível enfrentar cada caso que surge sem esse intervalo de espaço e tempo? Sem esse vão entre a própria pessoa e aquilo de que ela tem medo? Só é possível quando o observador não tem continuidade. O observador que é formador da imagem. O observador que é uma coleção de memórias e ideias, um feixe de abstrações. Quando olhe as estrelas, existe você que está a olhar as estrelas, o céu está todo inundado do brilho das estrelas, o ar é fresco e lá está você, o observador, o experimentador, o pensador, você. Com seu coração dolorido, você, o centro, a criar espaço. Jamais compreenderá nada acerca do espaço existente entre você e as estrelas, entre você e sua esposa, ou marido, ou amigo, porque nunca os olhará sem a imagem. E essa é a razão porque não sabe o que é a beleza ou o que é o amor. Fala sobre eles, escreve a seu respeito, mas jamais os conhece. A não ser, talvez, em raros intervalos de total abandono de você mesmo. Enquanto existir um centro a criar espaço em torno de si, não haverá amor nem beleza. Não havendo nenhum centro e nenhuma circunferência, então há o amor. E quando ama, você é beleza. Ao olhar um rosto à sua frente, está olhando de um centro e esse centro cria o espaço entre as pessoas. E é por isso que nossas vidas são tão vazias e insensíveis. Não pode cultivar o amor ou a beleza e tampouco pode inventar a verdade. Mas se estiver sempre cônscio do que está fazendo, poderá cultivar o percebimento e, graças a esse percebimento, começará a ver a natureza do prazer, do desejo e do sofrimento. E a total solidão e tédio em que vive o homem começará então a descobrir aquela coisa chamada espaço. Havendo espaço entre você e o objeto que está observando, saberá que não há amor. E sem amor, por mais que você se esforce para reformar o mundo ou criar uma nova ordem social, ou por mais que discurse a respeito de melhorias, só criará agonia. Portanto, tudo depende de você. Não há líder, não há instrutor, não há ninguém que possa te ensinar o que deve fazer. Está só neste mundo insano e brutal. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Tenha bondade de continuar a acompanhar-me um pouco mais. Essa matéria poderá ser um tanto complexa e sutil, mas, por favor, continue comigo a investigá-la. Pois bem, quando forma uma imagem a respeito de você ou de qualquer coisa, tem a possibilidade de observar essa imagem. E assim, há a imagem e o observador da imagem. Vejo uma pessoa, suponhamos de camiseta vermelha, e minha reação imediata é de gostar ou não gostar dessa camisa. O gostar ou não gostar é resultado de minha cultura, de minha educação, minhas relações, minhas inclinações, minhas
características adquiridas ou herdadas. É desse centro que eu observo e faço meu julgamento, e assim o observador está separado da coisa que observa. Porém, o observador está percebendo mais do que uma só imagem. Ele cria milhares de imagens. Ora, o observador difere essas imagens? Não é ele apenas outra imagem? Está sempre a acrescentar ou a subtrair alguma coisa do que ele próprio é. Ele é uma coisa viva, a todas as horas, ocupada em pesar, comparar, julgar, modificar, mudar, em virtude de prisões do exterior e do interior. Vive no mundo da consciência, que são seus próprios conhecimentos, as influências e avaliações inumeráveis. Ao mesmo tempo que olha o observador, que é você mesmo, vê que ele é constituído de memórias, experiências, acidentes, influências, tradições e infinitas variedades de sofrimento, sendo tudo isso o passado. Assim, o observador é tanto o passado como o presente e o amanhã. O aguarda e faz também parte dele. Ele está meio vivo, meio morto, e com essa morte e vida é que observa. Nesse estado mental, situado no campo de tempo, você, o observador, olha o medo, o ciúme, a guerra, a família, a entidade feia e fechada chamada família, e procura resolver o problema da coisa observada, a qual é o desafio, o novo. Está sempre a traduzir o novo nos termos do velho, e então você se vê num conflito perpétuo. Uma imagem na qualidade de observador observa dúzias de outras imagens ao redor e dentro de si mesmo. E o observador diz: gosto dessa imagem, vou conservá-la. Ou, não gosto dessa imagem e, portanto, vou livrar-me dela. Mas o próprio observador foi formado pelas várias imagens, nascida da reação a várias outras imagens. Assim sendo, alcançamos um ponto em que podemos dizer: o observador é também imagem, porém, separa si próprio para observar. Esse observador que se tornou existente, por causa de várias outras imagens, julga-se permanente e entre si próprio e as demais imagens criou uma separação, um intervalo de tempo. Isso gera conflito entre ele e as imagens que ele crê serem a causa de suas tribulações. Então ele diz: preciso livrar-me desse conflito. Mas o próprio desejo de livrar-se do conflito cria outra imagem. O percebimento de tudo isso, que é a verdadeira meditação, revela haver uma imagem central formada por todas as outras imagens, e essa imagem central, o observador, é o sensor, o experimentador, o avaliador, o juiz que deseja conquistar ou subjugar as outras imagens ou destruí-las de todo. As outras imagens resultam dos juízos, opiniões e conclusões do observador, e o observador é o resultado de todas as outras imagens. Portanto, o observador é a coisa observada. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser.
Assim, o percebimento revela os diferentes estados da mente, revela as várias imagens e a contradição entre elas existente, revela o conflito daí resultante e o desespero por não se poder fazer coisa alguma em relação ao conflito, e as diferentes tentativas de fugir dele. Tudo isso foi revelado pela vigilância cautelosa, hesitante, e percebe-se então que o observador é a coisa observada. Não é uma entidade superior que se torna consciente dessas duas coisas. Não é um eu superior. A entidade superior, o eu superior, são meras invenções, outras tantas imagens. O próprio percebimento revelou que o observador é a coisa observada. Se você faz a você mesmo uma pergunta, quem é a entidade que vai receber a resposta? E quem é a entidade que vai investigar? Se essa entidade faz parte da consciência, se faz parte do pensamento, nesse caso ela é incapaz de descobrir a resposta. O que pode descobrir é apenas um estado de percebimento. Mas se nesse estado de percebimento continua a existir uma entidade que diz: preciso estar cônscia, preciso praticar o percebimento. Essa entidade, por sua vez, é mais uma imagem. Esse percebimento de que o observador é a coisa observada não é um processo de identificação com a coisa observada. Identificar-nos com uma dada coisa é relativamente fácil. A maioria de nós se identifica com alguma coisa, com a família, o marido, a esposa, a nação. E essa identificação leva a grandes aflições e grandes guerras. Estamos considerando uma coisa inteiramente diferente, que não devemos compreender verbalmente, porém no âmago, na raiz mesma de nosso ser. Na China antiga, um artista, antes de começar a pintar qualquer coisa, uma árvore, por exemplo, ficava sentado diante dela durante dias, meses e anos. Não importa quanto tempo, até ele próprio ser a árvore. Ele não se identificava com a árvore, mas era a árvore. Isso significa que não havia espaço entre ele e a árvore, não havia espaço entre o observador e a coisa observada, não havia um experimentador a experimentar a beleza, o movimento, a matiz, a intensidade de uma folha, a qualidade da cor. Ele era totalmente a árvore, e só nesse estado podia pintá-la. Qualquer movimento por parte do observador, se ele não percebeu que o observador é a coisa observada, só cria outra série de imagens e, mais uma vez, nela se vê enredado. Mas que sucede, então, quando o observador percebe que o observador é a coisa observada? Ande devagar, bem devagar, porque estamos examinando uma coisa muito complexa. O que acontece? O observador não age absolutamente. O observador sempre disse: tenho de fazer algo em relação a essas imagens, devo recalcá-las ou dar-lhe uma forma diferente. Está sempre ativo ou em relação à coisa observada, agindo e reagindo, apaixonado ou indiferentemente. E essa ação de gostar e não gostar, por parte do observador, é chamada ação positiva. Gosto dessa coisa, portanto, devo conservá-la. Não gosto daquela, portanto, tenho de livrar-me dela. Mas quando o observador percebe que a coisa em relação à qual está agindo é ele próprio, não há então conflito entre ele e a imagem. Ele é ela. Não está separado dela. Quando separado, ele fazia ou tentava fazer alguma coisa em relação a ela. Mas, ao perceber que ele próprio é aquilo, não há mais gostar nem não gostar, e o conflito cessa. Pois então, o que ele poderia fazer? Se uma coisa é você, o que você pode fazer? Você não pode se revoltar contra ela ou fugir dela, ou mesmo aceitá-la. Ela simplesmente existe. Assim, toda ação resultante da reação de gostar e não gostar cessa. Descobrirá então que há um percebimento que se torna extremamente vivo. Não está sujeito a nenhum fator central ou a alguma imagem, e dessa intensidade de percebimento
provém uma diferente qualidade de atenção. E a mente, então, pois a mente é esse percebimento, se torna sensível e altamente inteligente. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Vamos passar agora a examinar a questão do pensar. O que é pensar? A significação desse pensamento que deve ser exercido com cuidado, lógica e equilíbrio. E a significação do pensamento que nenhuma importância tem. A menos que conheçamos essas duas qualidades, não teremos possibilidade de compreender uma coisa muito mais profunda, que o pensamento não pode atingir. Tratemos, pois, de compreender toda a complexa estrutura que constitui o pensar, a memória. Como o pensamento nasce, como o pensamento condiciona as nossas ações. E compreendendo tudo isso, encontraremos, talvez, uma coisa que o pensamento jamais descobriu. Uma coisa cuja porta o pensamento é incapaz de abrir. O que se tornou o pensamento tão importante em nossa vida? O pensamento, que é ideias, reação às memórias acumuladas nas células cerebrais. Talvez muitos de nós nem mesmo fizemos a nós mesmos essa pergunta. Ou se fizemos, devemos ter dito, isso é de mínima importância, o importante é a emoção. Mas não vejo como separar as duas coisas. Se o pensamento não dá continuidade ao sentimento, o sentimento morre muito depressa. Assim, por que é que o pensamento assumiu em nossa vida diária, nesta vida atormentada, tediosa e assustada, tão desmedida importância? Pergunte a você mesmo, como estou perguntando a mim mesmo. Por que somos escravos do pensamento? Desse pensamento sagaz e engenhoso, capaz de organização, de iniciativas, que tantas coisas inventa, que tantas guerras engendrou e tanto medo criou, tanta ansiedade, que está perenemente a criar imagens e a correr atrás da própria cauda, do pensamento que fruiu o prazer de ontem, e a esse prazer deu continuidade no presente e também no futuro, desse pensamento que está sempre ativo, a tagarelar e mover-se, a construir, a subtrair, a adicionar e a supor. As ideias se tornaram para nós muito mais importantes do que a ação. Ideias são habilmente expostas em livros pelos intelectuais, em todas as esferas de atividade. Quanto mais sagazes e sutis essas ideias, tanto mais as veneramos e aos livros que as contêm. Nós somos esses livros, somos essas ideias, tão fortemente condicionados por elas. Estamos perpetuamente a discutir ideias e ideais e dialeticamente a apresentar opiniões. Toda religião tem seu dogma, sua fórmula, seu próprio andame para alcançar os deuses, e como estamos investigando as origens do pensamento, estamos contestando a validade de todo esse edifício de ideias. Separamos as ideias da ação porque as ideias são sempre do passado e a ação é sempre o presente. Isso é, o viver é sempre o presente. Temos medo do viver e então o passado, as ideias, nos tornaram tão importantes. É realmente muito interessante observar as operações de nosso próprio pensar. Observar simplesmente como pensamos,
a fonte de onde brota essa reação que chamamos pensar. Essa fonte é obviamente a memória. Existe de fato um começo do pensamento? Se existe, podemos achá-lo? Isso é o começo da memória, porque se não tivéssemos memória, não teríamos pensamento. Já vimos como o pensamento sustenta e dá continuidade a um prazer que ontem aproveitamos. E como o pensamento também sustenta o contrário do prazer, o medo e a dor. De modo que o experimentador, que é o pensador, é o prazer e a dor, e também a entidade que lhe dá nutrimento. O pensador separa o prazer da dor. Não percebe que na própria exigência do prazer está atraindo a dor e o medo. O pensamento nas relações humanas está sempre a exigir prazer, exigência que ele disfarça com palavras tais como lealdade, auxílio, dádiva, amparo e serviço. Me pergunto, por que queremos servir aos outros? O posto de gasolina oferece bons serviços. O que significam essas palavras? Auxílio, dádiva e serviço? Que finalidade tem isso? Uma flor cheia de beleza, de luz, de encantamento. Você acha que essa flor se diz, eu estou dando, ajudando e servindo? Não, ela é. E porque não está procurando fazer coisa alguma, ela abarca toda a terra. O pensamento é tão sutil, tão hábil, que deforma todas as coisas para a sua própria conveniência. O pensamento, com sua exigência de prazer, traz sua própria servidão. O pensamento é o criador da dualidade em todas as nossas relações. Há em nós violência, a qual nos proporciona prazer, mas há também o desejo de paz, o desejo de ser bondoso e delicado. Isso é o que se passa a todas as horas em nossa vida. O pensamento não só cria em nós essa dualidade, essa contradição, mas também acumula nossas inumeráveis memórias de prazer e de dor, e dessas memórias renasce. Assim, o pensamento é o passado. O pensamento, como já disse, é sempre velho. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Como todo desafio é enfrentado em termos do passado, desafio que é sempre novo, nossa maneira de enfrentá-lo será sempre totalmente inadequada. E daí decorre a contradição, o conflito, a aflição e o sofrimento a que estamos sujeitos. Nosso insignificante cérebro está em conflito. Não importa o que faça. Ai, pai, eu vou ter que dar um break. Break, parei. Quantas vezes eu já não me peguei conversando com alguém e falando assim, olha, às vezes eu me culpo por ter feito e às vezes me culpo por não ter feito. Assustador isso, né? Como todo desafio é enfrentado em termos do passado, o desafio que é sempre novo, e a nossa maneira de enfrentá-lo é sempre totalmente inadequada, porque a gente sempre tenta lidar com um novo desafio de forma antiga. E daí decorre a contradição, o conflito, a aflição e o sofrimento a que estamos sujeitos. Nosso insignificante cérebro está em conflito, não importa o que faça. Não importa se aspira, se limita e se sujeita, se reprime, se sublima, se toma drogas para expandir-se ou o quer que faça. Ele se acha num estado de conflito e produzirá sempre conflito. Vamos lá. Os que pensam muito são autênticos materialistas,
Porque o pensamento é matéria. O pensamento é matéria, tanto quanto o soalho, a parede, o telefone são matéria. A energia que funciona num padrão se torna matéria. Há energia e a matéria. É só isso que a vida é. Você pode pensar que o pensamento não é matéria, mas é. O pensamento, como ideologia, é matéria. Onde há energia, esta se converte em matéria. Matéria e energia estão relacionadas entre si. Uma não pode existir sem a outra. E quanto mais harmonia há entre ambas, tanto mais equilíbrio existe e tanto mais ativas estão as células cerebrais. O pensamento estabeleceu o padrão de prazer, de dor, de medo, e dentro dele vem funcionando há milhares de anos. Não pode quebrá-lo, porque foi ele quem o criou. Um fato novo não pode ser percebido pelo pensamento. Posteriormente pode ser compreendido pelo pensamento, verbalmente, porém, a compreensão de um fato novo não é uma realidade para o pensamento. O pensamento jamais resolverá um problema psicológico. Por mais engenhoso, por mais sutil e erudito que seja, e qualquer que seja a estrutura que o pensamento cria, por meio da ciência, de um cérebro eletrônico, da compulsão ou da necessidade, o pensamento nunca é novo e, por conseguinte, jamais poderá resolver uma questão sumamente importante. O velho cérebro não pode resolver o enorme problema do viver. O pensamento é tortuoso, porque pode inventar tudo e ver coisas que não existem. É capaz dos mais extraordinários truques e, portanto, não merece confiança. Mas se você puder compreender toda a estrutura, porque pensa, as palavras que emprega, o seu comportamento na vida diária, sua maneira de falar com as pessoas e de tratá-las, sua maneira de andar e de comer, se perceber todas essas coisas, então a sua mente não te enganará. Então, não haverá nada para enganar a você. A mente não é então uma entidade que exige, que julga. Torna-se sumamente quieta, flexível, sensível só. E nesse estado não há engano de espécie alguma. Já notou que ao achar num estado de completa atenção, o observador, o pensador, o centro, o eu, deixa de existir? Neste estado de atenção, o pensamento começa a definhar. Se uma pessoa deseja ver uma coisa muito claramente, deve ter sua mente muito quieta, sem seus preconceitos, suas tagarelices, seus diálogos, suas imagens, seus quadros. Tudo isso tem de ser posto à margem para olhar. E só no silêncio que se pode observar o começo do pensamento. E não quando estamos a buscar, a fazer perguntas e esperar respostas. Portanto, só quando há completa quietude em nosso ser e fazemos a pergunta: qual a origem do pensamento? Começamos a ver, em virtude desse silêncio, como se forma o pensamento. Se há o percebimento de como se inicia o pensamento, já não há necessidade de controlá-lo. Despendemos uma grande soma de tempo e desperdiçamos uma grande quantidade de energia através de toda a vida. E não apenas na escola, controlando os nossos pensamentos. Esse é um pensamento bom, devo pensá-lo muitas vezes. Esse é um pensamento mau e eu devo reprimi-lo. Trata-se de uma perene batalha entre um pensamento e outro, entre um desejo e outro. Um prazer dominando todos os outros prazeres. Mas se há o percebimento da origem do pensamento, nele já não existe nenhuma contradição. Agora, quando houve uma asserção tal como o pensamento é sempre velho, ou o tempo é sofrimento, o pensamento começa a traduzi-la, a interpretá-la. Porém, a tradução e a interpretação baseia-se no conhecimento, na experiência de ontem, de modo que, invariavelmente, você a traduz de acordo com o seu condicionamento. Mas se olhe essas asserções, afirmações, e não as interpreta de modo algum, dispensando-lhe tão só sua atenção completa,
não a concentração. Descobre que não há observador nem coisa observada, que não há pensador nem pensamento. Não diga, qual começou primeiro? Essa é uma pergunta hábil, mas não conduz a parte alguma. Você pode observar em você mesmo que quando não há pensamento, isso não significa um estado de amnésia, de vacuidade. Quando não há pensamento derivado da memória, da experiência ou do conhecimento, pois tudo isso é do passado, não há pensador nenhum. Isso não é matéria filosófica ou mística. Estamos tratando de fatos reais e se você me acompanhou até aqui, passará a responder a cada desafio, não com o velho cérebro, porém de maneira totalmente nova. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Na vida em que levamos há muita pouca solidão. Mesmo quando estamos sós, nossa vida está tão repleta de influências, de conhecimentos, de memórias e experiências, de ansiedade, aflição e conflito, que nossa mente se torna cada vez mais embotada e insensível, funcionando numa monótona rotina. Estamos realmente sós alguma vez? Ou estamos transportando conosco todas as cargas de ontem? Conta-se uma história interessante de dois monges que, caminhando de uma aldeia para outra, encontraram uma jovem sentada à margem de um rio a chorar. Um dos monges dirigiu-se a ela dizendo, irmã, por que choras? E ela respondeu, está vendo aquela casa do outro lado do rio? Eu vim para este lado hoje de manhã cedo e não tive dificuldade em vadear o rio. Mas agora ele engrossou e não posso voltar, não há nenhum barco. Oh, diz o monge, isso não é problema. E levantou nos braços a jovem e atravessou o rio, deixando-a na outra margem. E os dois monges prosseguem juntos a jornada. Passadas algumas horas, diz o outro monge, irmão, nós fizemos o voto de nunca tocar numa mulher. O que fizeste é um horrível pecado. Não sentiste prazer, uma sensação extraordinária ao tocar uma mulher? E o outro monge responde, eu a deixei para trás há 2 horas. Tu ainda a está carregando, não é verdade? Isso é o que fazemos. Carregamos nossos fardos a todas as horas. Nunca morremos para eles e nunca os deixamos para trás. É só quando dispensamos a um problema toda a nossa atenção e o resolvemos imediatamente, sem o transportarmos para o dia seguinte, o minuto seguinte. É só então que há solidão. Então, ainda que estejamos numa casa cheia de gente ou viajando num ônibus, temos solidão. E essa solidão denota uma mente nova, uma mente inocente. Ter silêncio e espaço interior é muito importante porque implica liberdade para existir, mover-se, atuar, voar. Afinal de contas, a bondade só pode florescer onde há espaço. Assim como a virtude só pode medrar quando há liberdade. Podemos ter liberdade política, mas interiormente não somos livres. E por conseguinte, não há espaço. Nenhuma virtude, nenhuma qualidade valiosa pode funcionar ou medrar sem esse vasto espaço interior. E o espaço e o silêncio são necessários, pois apenas a mente, que está só, livre de influências, de disciplinas, de controle de uma infinita variedade de experiências, é capaz de encontrar-se com algo totalmente novo. Cada um de nós pode verificar diretamente que só há possibilidade de clareza quando a mente se encontra em silêncio. No Oriente,
A finalidade da meditação é produzir um estado mental capaz de controlar o pensamento, o que é a mesma coisa que recitar constantemente uma oração para aquietar a mente. Esperando-se que nesse estado se compreenderão os problemas do indivíduo. Mas a menos que sejam lançadas as bases, ou seja, que se esteja livre do medo, livre do sofrimento, da ansiedade, de todas as armadilhas que armamos para nós mesmos, não vejo possibilidade da mente ficar realmente quieta. Essa é uma das coisas mais difíceis de transmitir. A comunicação entre nós requer não só que compreenda as palavras que estou empregando, mas também que ambas as partes, você e eu, estejamos tensas ao mesmo tempo, nenhum momento mais cedo ou mais tarde, e sejam capazes de encontrar-se no mesmo nível. Essa comunicação não é possível quando está interpretando o que está lendo de acordo com seus próprios conhecimentos, seu próprio prazer ou suas próprias opiniões, ou quando está fazendo um tremendo esforço para compreender. Um dos piores tropeços da vida, me parece, é essa luta constante para alcançar, conseguir e adquirir. Desde a infância somos educados para adquirir e realizar. As próprias células cerebrais criam e exigem esse padrão de realização, a fim de terem segurança física, mas a segurança psicológica não se encontra no campo da realização. Exigimos segurança em todas as nossas relações, atitudes e atividades, mas como já vimos, não existe realmente essa coisa chamada segurança. Se descobre por você mesmo que não há nenhuma forma de segurança em qualquer espécie de relação, se você percebe que psicologicamente nada existe de permanente, esse percebimento te proporciona uma maneira totalmente diferente de considerar a vida. É essencial, naturalmente, a segurança exterior, como um teto, roupa, comida, mas essa segurança exterior é destruída pela exigência de segurança psicológica. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.